Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coringa Talks, o podcast onde ideias, histórias, trajetórias que inspiram ganham voz. Hoje temos uma convidada que, sinceramente, é parte da história da Coringa e somos muito gratos por isso. Ela não apenas viu a Coringa crescer, nascer, ela fez parte dessa história. Além disso, ela tem 25 anos de estrada ajudando grandes empresas, grandes marcas a se posicionarem com estratégia e visão. Mas a convidada, ela não parou por aí. Ela virou a chave e hoje, como educadora financeira, ela tem transformado as pessoas e ajudando essas pessoas que lidam com dinheiro, dívidas, com os sonhos e com o futuro. Ela é jornalista, especialista em brand, consultora e criadora de um método que une 4 pilares de vida, né, Lucas? Exatamente. Os 4 pilares para você ter uma vida financeira saudável, tá? E como educadora financeira hoje, né, nós temos a honra de receber aqui Tassiana Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Tassi. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente, tá? Você que conhece a gente desde o comecinho aqui da Coringa, tá? E nossa conversa hoje vai ser muito enriquecedora, Olha tá? Aí. Enriquecedora. Que bom, que bom. Passamos muitas histórias juntos e estou muito feliz aqui por essa virada, né? Esse meu momento de vida, de passar um pouquinho aqui para vocês, de sacudir a mente, né? Financeira de todos. Exatamente. E é um assunto que a maioria da população brasileira precisa entender e precisa aplicar, né? Colocar na prática. Isso, não é isso? Isso, total. Quando todo mundo, o mundo gira em torno do dinheiro, né? Mas como o Wallace falou muito, o método ele é muito relacionado a sonhos. Todos nós temos sonhos. Então, quando a gente fala em sonhos, você vira a chave para muita coisa. Vocês vão ver aí, a gente vai conversar. E quando a gente fala em dinheiro, muitas pessoas têm receio, porque justamente no ensino que a gente teve, o ensino tradicional, ele não toca nesse pilar importante, financeiro. Então a gente passa o nosso ensino ali quando é adolescente, criança, sem entender absolutamente nada desse pilar que é tão importante, né? Então hoje a gente vai bater forte nessa questão. Perfeitamente. Tassi, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Beleza, agora você está como educadora financeira, tá desenvolvendo esse projeto maravilhoso, tá? Mas antes disso, você construiu uma sólida carreira com marketing, né? Isso. Com marketing. Exato. Tá? Então, conta pra gente um pouquinho como que foi essa virada de chave que você percebeu, qual foi o feeling que você teve pra decidir, cara, eu vou seguir esse meu caminho aqui de educadora financeira, porque aí, como que funciona isso pra você? Certo. Como é que foi esse momento? Perfeito. Eu costumo dizer que eu sou marketing eterno, tá? O marketing, ele ajuda todas as nossas esferas de toda a nossa vida. Sempre serei marketing. Mas eu estava buscando algo mais, né? Então, quando o Wallace falou especialista em brand, eu me considero sempre serei especialista em brand. Estou fazendo projetos, né, para algumas empresas e tudo mais. Mas sabe aquele projeto da paixão? Do brilho no olho, né? Nossa vida é muito curta para a gente colocar esses projetos, deixar debaixo do tapete e só quando der um tempo olhar, né? Então, eu precisei ter um tempo para mim, para dizer, eu vou botar aquele projeto no ar. Né? Então, fui lá, terminei a minha especialização de educação financeira. Saibam que só tem 10 mil educadores financeiros no Brasil. Imagina o Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, só tem 10 mil pessoas Escasso, ensinando. né? Ninguém nem sabe que existe essa profissão. Então, imagina, eu saio do mercado super competitivo e vou para um mercado super reduzido. Então, a história do Oceano Azul, Sim, né? sim. Só que isso também tem barreiras. Como tenho dificuldade de entender qual é o meu trabalho. Então, eu vou conversar aqui com vocês que o meu trabalho é educacional. É abrir a tua mente, ver possibilidades. Se você tiver com dívidas, sair dessas dívidas para um objetivo. Qual é a tua meta? É viajar, é sair com sua família? Eu vou te ajudar. Não, Tassiana, já estou bem, estou sem dívida, quero investir. Eu vou te ajudar e te mostrar vários investimentos, mas eu não sou a consultora financeira. Não pode recomendar. Eu não né? recomendo. Né? Eu coloco aqui na mesa várias opções, explico aquele liquidez diária, né, que você pode tirar a qualquer momento, aquele que é para sua aposentadoria. Então eu vou mexer com a tua cabeça de tu dizer assim, caramba, a gente vai viver 90 anos?
Eu vou ter dinheiro para isso, né? Então é isso que as pessoas olham para mim, ai, tu faz isso, e isso que o educador financeiro faz. Então foi essa virada de chave, sabe, meninos? O marketing está em mim, né? O brand está em mim, continuo fazendo trabalhos paralelos, mas aquele projeto pessoal da paixão hoje é o Educadora Financeira. Aquilo que eu estudo, você vê vídeo, eu tô lendo, é educação financeira. Isso eu acho maravilhoso, tá? Eu tenho uma paixão pelo financeiro também em si, né? Pelo econômico da coisa, né? E isso é muito bacana porque no cenário do nosso país hoje, né? Que é um país de pessoas endividadas, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, é uma profissão e é uma área que ela é extremamente necessária, né? Mas a gente vê que tem uma escassez muito grande de profissionais e de pessoas atuando nessa frente. Exato. Né? Então, conta pra gente assim, um pouquinho como é que tá essa questão da dívida no Brasil. Então, mais de 70% do povo brasileiro é endividado. Imagina, gente. 7 em cada 10, né? 7 em cada 10. E não é endividado, gente, não é eu tenho financiamento imobiliário. Eu também tenho. Eu não estou em dívida. Estou pagando. Não é meu ainda, estou pagando. Isso não é dívida. Dívida é tudo que você recebe do seu salário, né? Tudo que entra no fluxo de caixa. Sim. E o que você paga e não fecha. Isso é ter dívida. Então você começa a pegar um cheque especial do banco, fazer com que ele seja o seu salário e ali juro em cima de juros, entendeu? Entendi. É você pegar o consignado. Então, o governo, ele libera alguns consignados, é direto no contra-cheque. Então, gente, eu tenho cliente que não tem salário. Entendi. Já vem os descontos todos no contra-cheque. Imagina a vida dessa pessoa, cadê os sonhos? Você vive para pagar boleto e mesmo pagando boleto não fecha a conta. Então, essa é a situação do Brasil. Entendeu? Então, por isso que depois a gente vai conversar sobre as bets, né? Sim. Por isso essa ganância de querer ganhar algum dinheiro ali fácil. E rápido. E rápido, para poder fechar a conta do final do mês. Na sua vivência prática, assim, qual é o verdadeiro vilão? É falta de conhecimento, o comportamento emocional ou o próprio sistema que não favorece? O comportamento emocional. A história do eu mereço. Né? Só uma saidinha, né? Só uma cervejinha. Porque aquela pessoa que está endividada, ela precisa entender que ela tem um problema. Parar, né? Por isso que é legal a história da nova profissão, né? Sim. Vocês imaginam que vocês devem pensar assim, tá sendo como é que eles vão te contratar se eles estão endividados? Eles têm que cair a ficha e entender que precisa de ajuda. Porque a bola só cresce. Uhum. Não existe essa dívida. Daqui a 5 anos não tem mais dívida. Uhum. Claro que tem. A dívida não prescreve. Você sempre vai estar com o nome sujo, você está sem sonhos. Vocês vão ouvir muito eu falando de sonhos. Sim. Porque a gente precisa de sonhos É para o viver, nosso combustível gente. da vida, né? É o combustível da vida. Então, assim, voltando à sua pergunta, é o emocional? É aquele dia triste que você vai ter um cartão de crédito disponível ali, né? Muito crédito com essas fintechs. Sim. Né? Esses bancos digitais nos deram muito crédito fácil. E você vai ali queimando todo o limite do cartão para se dar um presente. Achando que o cartão de crédito é uma extensão da sua carteira. Da sua carteira, do seu salário. Que é um grande problema. É um grande Esse é o grande problema. problema. E tem uma hora que você não consegue pagar. E O cartão, ele não é vilão, né? De forma Ele não é nenhuma. um vilão. Na verdade, ele é um Pelo suporte contrário, né? financeiro, né? Se você souber usar o cartão de crédito, você consegue realizar muitas coisas, entendeu? Inclusive, empreender, né? Sem capital de giro inicialmente. Exato. Né? Porque você consegue pagar só na próxima fatura. Isso. Né? Mas, assim, o pessoal usa como extensão da própria carteira. Exato. Né? Então, não é que seja um vilão, mas você precisa saber, de fato, como que vai utilizar. E outra, dá até para rentabilizar. Agora, pegando cashback, milhas. Né? Então, você já vai ter aquele gasto, né, financeiro. Só que você consegue obter retorno dele com cartão de crédito ainda. Entendi. Mesmo que seja 1% de cashback, mas Não ia retornar nada. não ia retornar Nada, nada. Compra com um cartão que te dá cashback, né? Que daqui a 2, 3, 4 meses tem lá, sei lá, 200, 300, 400 reais a mais que você não teria. Exato. Né? Mas, Lucas, a gente fala isso pra gente, é tão simples, né? Tão comum. Né? Você tem um cartão que te dá milhas, que te dá acesso à sala VIP. Mas é a minoria que sabe disso, gente. E não tem a ver com renda. São pessoas bem de vida, com renda de 50 mil reais, de 60 mil reais. Eu viajei recentemente, né? E eu vi pessoas ficando de fora das salas VIPs.
com muito mais acesso, cartão ouro, mas eram de bancos que não davam. E provavelmente tinham anuidades muito altas e não te davam vantagens. Então a gente acha que só a classe baixa que não tem acesso, né? De conhecer isso. Não, mas não é. É conhecimento. Entendi. É assim, a educação. A pessoa também só consegue mudar se ela reconhecer. Para muitos isso é normal. O que não é para ser normal, é para ser comum. Pode a pessoa passar por um aperreio ou outro, aí se endividar um pouco ali, mas isso é comum, não pode ser normal. As pessoas tratam como normal e não conseguem enxergar que precisam mudar. E se ela não enxergar de fato, não tem como mudar. E uma coisa importante, gente, essa parte de endividamento, né? É importante com quem você anda. Você começar a andar com alguém que te ajude, ou seja, um cara mais organizado, a pessoa vai começar a analisar a própria vida dela. Mas quando você tem normalmente aquela turma que é tudo realmente vou viver o hoje, né? Exato. Então esse vou viver o hoje está acabando com o brasileiro. Está acabando com o brasileiro. Eu mereço e eu vou viver o hoje. Então eles estão parcelando as dívidas e ele não tem para pagar, né? Que aí vamos voltar à história do método, né? Dos 4 pilares. Sim. Quando a gente senta com cliente, assim, com amigos, começou tudo com amigos, tá, gente? Começou com amigos, com família, ajudando. Rapaz, eu gosto disso, né? Vou me especializar. Então, quando a gente senta e mostra para ele que, tá, você tá endividado. Você tem 3 formas. Você pode gerar, que é o pilar gerar. É o primeiro pilar. Gerar renda. Ou você sai do seu emprego atual para ganhar melhor, então melhora a sua renda principal, e aí você tem a renda extra, é a segunda renda. Então, beleza, não, Tassiana, não consigo sair do meu emprego, é esse que eu tenho, tô feliz aqui, vamos gerar renda. Como é que você gera renda? Vai ter que estudar alguma coisa, você já tem algum talento? Não tenho talento, não, então vamos fazer um curso, você já vai ter que investir. É um investir para ver lá na frente, para poder gerar. Então, você abre, eu coloco todas as opções na mesa. Então, gente, o pilar gerar. Você precisa ter 3 rendas. E aí, gente, renda extra, a renda do seu trabalho principal. E a renda passiva, que é dos investimentos. É uma coisa, antigamente era muito distante. Mas hoje qualquer banco tem um 100% do CDI. Você coloca lá, é melhor do que a poupança. E ficou tão fácil. Muito fácil. Tão acessível, né? Muito acessível, com bancos, eu vou falar aqui porque todo mundo conhece, né? Nubank, Inter, são bancos populares. Com 2 cliques, você tira da conta corrente, que não está rendendo nada, e coloca ali para render. Exato. Antes a pessoa tinha uma visão de precisa ter muito dinheiro para investir. Não, você pode investir R$1, mas basta a constância, né? Isso, né? Que eu não chamo nem investir, né? Tu tira da conta corrente e coloca ali para render um pouquinho. Isso. E como a gente está com a Selic a 15%, tu rende mais de 1% ao mês. Exato. Então, você só virar essa chave e entender das 3 rendas, opa, renda passiva tá sendo, faz só isso. Tu já vai conseguir, todo dia tu vê R$1 crescendo ali, dá empolgação, gente. Às vezes é besteira, mas o cara se vicia. E aí ele começa a ver que do jeito que ele tá, ele não vai fechar a conta. E o eu mereço vai começar a não ter mais eu mereço. Entendi. Porque não tem crédito mais, ele não vai ter crédito. Entendi. Entendeu? Essa questão do eu mereço é bem complicada, né? Porque a compra em si, ela é emocional. Então, quando você decide por comprar, você não está racionalizando, você está no emocional. O seu emocional vai decidir se você vai comprar ou não. Mas a gente usa o nosso racional para ficar justificando aquela compra que o seu emocional já decidiu que você vai comprar. Né? O seu emocional já disse, não, eu vou comprar, eu só estou encontrando aqui os motivos e as justificativas para validar essa loucura que eu vou fazer aqui. Exato, né? Você vai sempre justificando, né? Exato. Então, o primeiro pilar é esse, é o gerar. Então, fica bem consciente. O segundo é o cuidar. Então, será que esse meu cliente que me procura endividado, ele cuidou do dinheiro dele? Ele não cuidou. Ele simplesmente nem olhou. Eles têm medo de olhar, de ver a pancada que tá. Entendeu? Então, eu acho que é um dos motivos que o brasileiro tá nesse buraco também, né? São rendas muito pequenas, realmente pouco acesso, mas eles... Não, eu ganho muito pouco, não preciso controlar. Você precisa controlar. Então, Tassiana, planilha é chato. Começa com um caderno. É o que eu falo, eu não vou colocar uma planilha. Eu olho para um cliente e eu vejo logo. Esse cara nunca vai preencher planilha. Não vai. Vamos fazer um caderninho? Quanto entra, quanto sai. Ele precisa me dizer pelo menos quanto está em débito. Eu preciso saber. Ter O consciência, simples né? funciona também, O né? simples, ele precisa saber o débito dele, ele não sabe.
Gente, você não tem noção. Eu teve uma cliente que ela estava sem salário. Quando viu, tinha 3 consignados lá, ela não sabia como tinha clicado e aceito. Aí eu olho, o banco jamais vai te colocar. Você aceitou. Ela não conseguia lembrar emocionalmente. Porque aí que tá, né? As fintechs, o marketing. Por isso que é importante participar desse mundo. Facilidade. A facilidade. Então, ela abriu o aplicativo, ele viu lá que ela estava com 0 e o banco ofereceu apenas um clique. Clique aqui. 36 vezes. Só de juros ela vai pagar. O que ela pegou, 10 mil reais. E ela não sabia como ela tinha clicado. Eu me mostro, eu preciso desse print pra gente ver que o que a gente vai fazer. Não consigo. Não tenho. Não lembro. 3 vezes. Ela clicou 3 vezes em momentos diferentes durante um ano. E ela nunca tinha percebido no contra-cheque que tinha 3 débitos. Aí você fica, né? E aí cabe a mim. Eu não posso jamais criticar e julgar. Eu tô ali pra educar. Pra clareza, né? Pra clareza. Então jamais... Se você se coloca, você vai dizer, tô louca, né? Jamais pode ser meu posicionamento. Né? Minha vida tá bem distante daquilo ali, né? A gente, né? Hoje é investidor e tudo mais. Sim. Mas você não pode criticar jamais. Entendi. É para não ter, né, como eu sempre falo, gente, eu preciso ser muito real. Eu não posso ser educadora financeira de blazer, né, sempre muito bem maquiada. Não, a gente tem que estar ali muito tete a tete, né? Um olhar para ela ter confiança em mim. Exato, senão fica muito distante, né? A linguagem simples, a barreira, né? Isso, e aí por que é bacana o meu jornalista, né? É a comunicação que a gente aprendeu na faculdade. Você se comunica de acordo com o seu público-alvo. Perfeito. Então eu pego pessoas que querem investir, mas eu pego pessoas que realmente não sabem porque clicaram no consignado. Entendi. Então é totalmente diferente. E eu preciso educar da mesma forma, com assuntos diferentes. Entendi. Né? Tassi, dentro do cuidar, Tá. né, segundo pilar, correto? Correto. Dentro do cuidar, a categoria de seguros, plano de saúde, ela se enquadra aqui dentro? Não. Ela é o terceiro pilar. É o terceiro pilar. É o proteger. Né? É o de proteger. É o proteger. Tá, entendi. O cuidar é realmente você saber quanto você ganha, quanto você gasta, cuidar bem ali do seu dinheiro, não fazer você ficar em débito. Entendi. Entendeu? Entendi. Não cair pelo ralo. Ou Gastar seja, bem, né? porque se você pegar empréstimo, você tá Já entrando vai- no ralo. Entendi. Você não cuidou bem. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, entendi. quando a gente pega um cliente para cuidar, é realmente ver o quanto ele ganha, é tentar ver uma planilha, nem Entendi. que eu ajude a inserir. Hoje tem aplicativo, gente, a história da tecnologia é muito boa. Sim. Já com WhatsApp. Um robô automatizado, inteligência Sim. artificial. Sim. Então, se eu vou ali e coloco gasolina no carro, eu só coloco gasolina R$200. Então, ele já faz a planilha automática. Então, já não tem a desculpa que vai abrir um Excel para preencher. WhatsApp. Então, a turma de educação financeira está muito ligada. Sim. De modernizar, de colocar. E aí é por recorrência. Exato. Você paga esse WhatsApp, tipo, R$19,90 por mês. Aham. Nós Você apenas insere. temos acesso a uma pessoa que Não é? desenvolveu uma plataforma dessa daí também. Temos um Eu projeto amei, desse. eu amei. Eu estou Exato. usando para testar, né? Até para indicar para os Reconhecimento clientes. de voz, uma foto. Uma foto. Foto do cupom que você foto do comprou, cupom ele faz a fiscal. leitura. Gente, isso é maravilhoso. É, demais. Em breve a Coringa Em mostra pra breve, vocês. Tem, maravilhoso. já tem pronto esse projeto Contem aí. comigo para divulgar, viu? Então, Assim. esse é o cuidar, tá? O proteger, que a gente pode começar a falar. Pronto. Proteger o quê? Eu começo a me organizar. É uma linha, tá, gente? Tô gerando, Escadinha, É né? escadinha. Começa a organizar. gerei, tô começando a ter um dinheirinho ali para sobrar ou não. Analiso, começo a cuidar bem, certo? Quando eu começo a cuidar bem, ele começa a sobrar um pouquinho. Ainda não tô investindo, porque não sei, mas deixei lá no meu CDI. Tá. E aí eu tenho um carro. E aí eu não coloco o seguro no carro. E aí eu bato. Eu estou bem organizada, cuidei bem, estou sem dívida, bati o carro. E agora? Taquei no cartão de crédito. R$2.000, ó. Me endividei. Então eu não protegi. Então o que seria o proteger? Plano de saúde, mesma forma. Se você, né, tem um acidente, que Deus nos livre, mas você vai no hospital, você vai ter que pagar. Sim. E quando você vai ter que pagar da onde? Cartão de crédito. Então, tudo que eu cuidei bem, eu desfiz porque eu não protegi. Né? Então, exemplo, plano de saúde, plano do carro, seguro do carro, Seguro do carro. e seguro de vida. Que é um Entendi. assunto assim que é bem bacana, é algo novo para mim também. E que eu aprendi que seguro é em vida.
Antigamente, seguro eu achei que ia... eu vou colocar pro meu filho, quando eu morrer. Eu lá quero saber quando eu morrer, né? Uhum. Não, existe seguro em vida, gente. Nós podemos ter um acidente. Sim. Já pensou? Vocês têm uma agência, são autônomos. Pensou, o Lucas passa 2 meses sem poder andar? Então, como é o seguro de vida? No momento que ele entende que o Lucas vai ficar 2 meses sem andar, o Lucas vai receber um dinheiro para pagar as contas dele. Tem nada a ver com o seguro dentro do hospital. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, me segurei, evitei me endividar de novo. Pegar empréstimo. Nossa, pagar juros altos. Exato. A gente se reúne toda semana, né? Os educadores financeiros nacionais. E aí tem muita discussão de caso. Era uma bancária e ela foi diagnosticada com câncer. E ela precisou ficar 2 anos afastada. Caracas. 2 anos afastada. E o seguro de saúde pagou tudo. Ela precisou ir pro Sírio-Libanês, em São Paulo, porque era uma forma de tratamento mais eficaz. Mas ela tinha feito o seguro. Então, ela recebeu, assim, cash na hora, os 250 mil. 250 mil, pagou as contas durante 2 anos. 2 anos, segurou. Então, ela não perdeu o emprego de bancária, né? Porque eu acho que era concursada, alguma coisa assim. Algum tipo de afastamento, né? Exato. Pediu afastamento, não dava para depender do INSS. E ela recebeu 250 mil. Quando eu vi esses casos, gente, caramba, eu preciso disso. Por quê? A gente está organizado. Aí a gente vai já falar do 4º pilar, investir. Uhum. Já pensou? Vou ter que pegar a reserva de anos de trabalho e queimar tudo, caso a gente fique doente. E é obrigado a queimar, porque ali é uma necessidade urgente. Obrigado, porque você tem suas contas na semana, né? Então, esse pilar é muito importante. E é caro, né? Porque imagina, o Plus, né? O seguro do carro, o plano de saúde e o seguro de tudo, vida. Né? Tem seguro até de um tablet, de um notebook, seguro de um residencial, celular, residencial. Tudo. Aí, E você precisa. hoje, Mas o que a gente está conversando aqui, gente, está muito distante da população brasileira. Porque imagina os mais de 70% endividados. Eles estão querendo sobreviver. A Tassi fala que existem dívidas e dívidas, né? Algumas podem tomar o seu carro, sua casa, mas como a gente pode identificar essas dívidas que realmente são de risco? Perfeito. Existem 2 tipos de dívidas. Dívidas de risco e dívidas que um dia você pode pagar, mas não vai tomar as suas coisas. Então, o que é a dívida de risco? O seu apartamento e o seu carro. E aí, uma coisa que eu aprendi muito legal. Dívida de cartão de crédito. Não fica pagando o mínimo. Porque vai ser uma bola de neve. Entendi. Entendeu? Entendi. Assume que não dá para pagar. Qual é o problema? A gente, na nossa cabeça, vamos renegociar com o banco, né? E aí, qual é o pulo do gato? Se você renegocia com o banco, ele fica com a sua assinatura e a gente chama de confissão de crédito. Então, você agora tem uma dívida real com ele. E ele pode tomar o teu bem. Olha que loucura. Do cartão de crédito que você podia ter deixado de pagar, depois de uns 5 anos, tenta renegociar. Sempre o banco, gente, tudo que eles conseguirem tirar um pouquinho de dinheiro seu, para eles já é vantagem. Sim. Então, você ficou devendo para eles 5 anos, né? No 6º ano, se eles conseguirem seu R$1.000, R$2.000, já é vantagem. Porque na conta do banco já tem a inadimplência. Já considera. Ele já considera que X% não vai pagar. Então, para o banco, deixa de pagar o cartão. Então, isso é legal. Por isso a história do educador financeiro. Sim. Eu não sabia. As pessoas não sabem, né? Não sabem. Exato. Existem dívidas que você pode fazer. Exato. Existem, não deu para pagar. Vamos aqui. Então, quando a gente senta, dessas dívidas aqui, qual vai ser a sua prioridade? Consignado já é direto no contra-cheque. Então, não tem jeito, né? Mas você pode negociar com outro banco, com uma taxa menor. Porque o que é que esse endividado quer? Ele precisa ter menos valor todo mês de dívida no salário dele. Sim. Precisa sobrar um pouquinho mais. Né? Então, essa estratégia de endividado é a mais... Ninguém quer pegar. Né? De todos os educadores financeiros, é sempre aquele que todo mundo tem medo. Porque ela é muito mais complexa. Mas a história do risco é bem legal. Então, carro, não invente porque 3 meses e o apartamento vão tomar. Então, cartão de crédito, deixe de pagar, mas não ache que nunca vai pagar. Né? Aí tem todo o procedimento, você entra no site do Banco Central, diz que está devendo, mas diz que tem interesse em pagar, mas os juros são muito abusivos. Entendi. Que realmente são. Né? Os bancos, eles pegam dinheiro, a gente investe neles e eles emprestam com taxas abusivas. Exato. Então tem uma estratégia.
Tu acha que esse 70% vai saber dessas estratégias? Eles não sabem nem que existe a estratégia. Então, quanto programas como esse, pra gente passar isso, é muito legal. E pessoas reais como a gente, né? Sim. Não fica aquele engravatado do Jornal Nacional falando de confissão Exato. de dívida, A gente né? da gente, né? Uma linguagem difícil da pessoa entender. Exato. Então, tem escritórios de advocacia especializado em dívida de banco. Só que você já fica com medo, né? Escritório, vou contratar, né? Educador financeiro é acessível. Porque ele vai te dar um norte, ele não vai resolver. Então, só para vocês entenderem, eu não vou ligar para o banco X para negociar. Eu vou indicar para o meu cliente etapas que ele tem que fazer. Então, como é que funciona? É igual uma sessão de psicologia. Pronto, eu tava pensando exatamente nisso, né? tu acredita? Perfeito. Eu ia aqui parar. É igual é como se fosse um psicólogo financeiro. É uma terapia financeira, Pronto. eu chamo. Tava Então, a gente conversa. Primeira sessão, eu acho que é igual psicólogo, né? Aham. O psicólogo vai entender qual é o problema desse rapaz, né? Então, eu vou entender qual é o tipo, onde é que ele se encaixa, né? Onde é que ele está. Ele é o endividado? Ele é o casal que não se entende? Ele é o empreendedor que o PJ e o pessoa física tá tudo no mesmo bolo, super confuso? O dinheiro da empresa é o dinheiro que tá no bolso. Ou ele é o melhor? Eu adoro esse. Meu dinheiro tá na poupança, eu quero investir. Adoro. Esse é o melhor. É o melhor cenário. Né? Então, você me contrata. Eu entendo o teu problema. Então, o endividamento realmente é o mais complicado. Então, em média, 7 a 8 sessões. Uma vez por semana. Então, uma vez por semana, tem todo um método, passo a passo, que aplicação, que ferramenta. Isso é muito legal da especialização. E o objetivo inicial é estancar a dívida. No caso deles, que era dívida. Entendi. Mas no primeiro momento, eu só converso. É aquela sessão de alinhamento. Entendi. O seu problema é diferente do Wallace. Entendi. Entendeu? Então, dependendo. Se for investimento, em 5 sessões, você vai saber investir. O básico, uma renda fixa. Eu vou entrar no aplicativo com você, tudo digital, tá, gente? Então, hoje a gente pode atender o Brasil inteiro. Entendo perfeitamente. Eu não vou me deslocar para casa de alguém. Com a terapia, né? Hoje Sim, tem terapia online, né? Tem também. Pronto, não, tudo online. Então, minha cliente, semana passada, entrou no banco que ela escolheu. Eu dei as opções de bancos que eu achava mais fáceis de baixar, enfim. Ela escolheu, decisão própria, e ela entrou e ela fez investimento. Gente, a alegria da pessoa, né? Mas com toda uma teoria antes, não foi algo do 0 ao 100 em 2 sessões. Sim, entendeu? entendi. Tem tarefas, tem leituras. Então, é o que eu falo. O investidor não, porque é tranquilo. Mas o endividado, ele precisa saber do problema e ele se comprometer. É igual a terapia. Exato. Que a terapia, o cara diz, não presta não, se ele não se comprometeu. Né? Eu nunca fiz terapia, mas eu perguntei ao meu amigo, ele, não, tem tarefas. Eu tenho tarefas a fazer. Que na outra sessão eu tenho que levar. Que tem que levar, né? Aí eu, mesma coisa. Metas, objetivos, tudo Metas, tem que ser objetivos, traçado, tudo. desenhado. A mudança é da tudo pessoa. Se a pessoa não quiser, ela Se pode não quiser, contratar o que for. E aí, o que é legal? Eu recebo antes. Então, se a pessoa não estiver comprometida, eu vou fazer ali, mas não é. Eu Entendi. quero que ela mude de vida. É o objetivo. É mudança de vida, gente. Como muda a vida da pessoa. E aí impacta na família, impacta no casamento. É a mentalidade. Né? Eu tenho uma cliente que ela tá querendo se organizar, mas o marido é desorganizado. Gente, a probabilidade disso não dar certo é grande. Mas já é um passo dela. Tem vários perfis, né? Tem, então ela tem conhecimento. Quando ela vê o marido, ela diz que senta com ele já tá sentando com ela. Ela chega triste para outra sessão comigo. Porque ela vê que o casal tem dívidas que ela não sabia. Eita, entendi. Entendeu? Como ele é o provedor maior, então ficava só com ele. Aí agora ela tá mais interessada, né, em saber. Quando ele volta, tá cheio de dívida. Que ela já planejou comigo o que ia fazer com aquele dinheiro. Uhum. Desfaz tudo e a gente volta praticamente para estaca zero. Entendi. É a compra do PlayStation 5 que ele disse que comprou por R$300, né? Pra esposa. A compra do carro que ele disse que foi 40 mil, né? Exatamente. Aquela Harley Davidson que ele comprou e deixou escondido na casa do amigo. Começa a aparecer. Exatamente. Então, assim, o dinheiro impacta tudo, gente. Infelizmente. Ele impacta profissional, ele impacta família, ele acaba com famílias. E a gente, né, vai conversar a história do... E aí é uma palavra que eu sempre gosto de usar, ganância. Então, vamos para o 4º pilar, né? Investimento. Por que é importante investimento? Ela vai entender, minhas clientes, que é 15% de Selic no ano. A
pelo menos esse ano. Divide por 12, dá 1,22 por mês. Aí o marido dela chega, ei, tem um investimento ali que dá 10% ao mês. Olha aí. Olha o conhecimento. A ganância. Ela já vai saber que não existe esse investimento. Peraí, vamos aqui ver. Então, se você não tem o conhecimento, e sempre tem algum amigo que ganhou, né? Tem. Nessas pirâmides? Tem. Não, mas o fulaninho ganhou. Bora. Então, você vê muitos casos, né? Domingo Espetacular. Você fica, como é que a pessoa investiu 500 mil reais? Não, mas o fulaninho ganhou, ele consegue pagar, né, no início. Isso tudo é ganância. Então, é o que eu falo muito no pilar do investimento. Vamos começar com o básico. Por exemplo, Bitcoin. Eu não conhecia, eu não sabia o que é o Bitcoin. Muitas vezes não dá para entender ainda o Bitcoin. A única certeza é que não tem o controle do governo. Exato. Onde é que esse dinheiro tá? Onde é que ele fica? Quem é o dono? Para que essa ganância? Eu indico que ela já senta, ei, quando é que a gente vai investir em Bitcoin? E é um Ele já risco... quer chegar no nível 100 Ela já. chega, a turma do Nunca Pilar investi 4... nada, eu quero ir pra Bitcoin. A turma do Pilar 4, Bitcoin, porque sai matéria que o Bitcoin quadruplicou, triplicou em 5 anos. Calma. Vamos aqui para renda fixa. Depois a gente vai para renda variável. Vamos investir no exterior um pouquinho. Pronto. É a história da ganância. Então eu acho que o que mata o brasileiro, a história das bets, a história das pirâmides, é a ganância. Né? É a ganância. Se a gente equilibrar a nossa ganância, a gente seria muito mais feliz e mais equilibrado. Isso eu falo nos investimentos. Entendi. Quantas vezes, né? A gente está com um problema aí grande de COI no mercado, né? Porque falaram para o cliente que ia ser muito investimento e abriu o olho. E, na verdade, era comissionamentos de consultores financeiros. Entendi. Então, por isso que eu não quero, sabe? Me filiar a nenhum nome, nenhum mercado. Tô livre. Converso, falo, eu tenho minha liberdade. Mas eu não quero ganhar para te fazer investir em determinada coisa. Entendi, perfeitamente. Não, a minha liberdade é realmente terapia financeira. As Isso é muito pessoas não legal. querem a consistência, né? Querem mais rápido a sorte. Aí vai nas bets, aí se endivida e isso tá aumentando ainda mais o quadro no país. E é uma conversa até longa essa, porque tá em todo local, tá estampado em blusas de time de todo canto, influenciadores, pessoas com alto engajamento indicando isso. É um negócio horrível. Horrível. Isso é uma percepção minha. E na internet a gente tem as pessoas que são os lovers e são os haters, né? Talvez venham haters pra mim, mas eu acho completamente imoral uma pessoa que faz propaganda de bets, cara. Porque, eu deixo até de seguir. né? Porque assim, cara, em todo vídeo hoje em dia você vê a bandeirinha de bets aparecendo num vídeo na internet. Isso. Entendeu? É muito complicado, porque é um apoio muito grande nisso, né? E assim, é uma coisa que destrói vida. Destrói vida. Destrói vida, não só vida, mas família. O cara começa com um pouquinho, aí ganha uma vez e ele é viciado, ele se vicia a ganhar, né? Mas chega um momento que ele começa a perder e aí ele quer recuperar o que ele perdeu. Mas as estatísticas mostram que ele não vai recuperar facilmente o que ele perdeu. E aí ele começa a tentar correr atrás do prejuízo que ele teve e começa a perder muito mais, né? E aí daqui a pouco ele tá colocando a casa, o carro, tudo que tem dentro de casa, e aí vira um buraco sem fim. Mas qual foi o primeiro passo aí, se a gente tivesse a educação financeira? A ganância do dinheiro rápido. Então, se ele tivesse na cabeça que ganhar R$900 na mesma hora não é normal, ele pararia. Entendeu? Porque, assim, existem bets e bets, né? Tem a história do tigrinho, mas tem dos jogos. Eu sou uma pessoa muito esportista. Então, às vezes, dá vontade, né? Tu tá lá no Flamengo. É uma vez, é um teste, é como se fosse a Mega Sena. Sim. Vai, imagina que eu ganho de uma vez. É impossível você parar. Porque a ganância tá acima de tudo. Entendi. É humano. Então, é muito difícil. Fora que somos diferentes. Então, o meu nível de resistência de um vício é diferente do dele. Assim como beber. Tem gente que bebe todo final de semana e não se vicia. Pode passar 1 mês, 2 meses, mas aquele não, tem um cara viciado. Vai se viciar. Né? Então, é cérebro, né? É um hábito. É A gente até químico. gravou um podcast sobre hábitos, né? É um mix hábito. de É inconsciente, químico. a pessoa já faz. Entendeu? Então, é muito perigoso. O ideal é você não entrar. Mas como é que não entra se sempre alguém ganhou, né? Sim. Do seu lado. Então, eu sou muito pé atrás nisso. E gente. principalmente nos controles das narrativas, que só aparece quem ganha. Isso. Né? Hoje em dia, no digital, o pessoal só mostra o lado bom das coisas. E aí todo mundo entra achando que vai ganhar. Aí tu lembra dos 70% dos endividados.
Então, R$ 900 em uma hora que ele ganha é maior do que o salário dele. Então, junta tudo, sabe? Sim. Junta a ganância, junta o débito e junta o químico ali de ser viciante. Então, tá destruindo vidas. Né? O salário lá, o Bolsa Família, que era para subsistência, né? Um percentual é 30%, eu acho que já é em bet. Então, é educacional também. Então, não serão pessoas que vão contratar a gente para educar, mas a gente usando esses mídias, né, esses meios, divulgando, a gente quer chegar nessas pessoas. Né? Eu quero chegar no empreendedor, naquela pessoa de baixa renda. Né? A gente até conversou, trocou uma ideia. Essas mulheres empreendedoras, sabe? Sim. Que mal fecha a conta, mas tem um talento e tá ali. Eu quero chegar nelas. De uma forma gratuita, de uma forma de missão. Sabe? Entendi. Uma vez no mês. Não só palestra. Eu acho que palestra é legal, mas eu acho que ela entra e sai muito rápido. Mas de acompanhamento. Então, a minha missão é estar com elas, assim, uma vez por mês, a história da sessão, Propósito, né? né? Ó, próximo mês tu me traz isso daqui. Ó, como é que tá o teu PJ? Como é que tá a pessoa física? Quanto é que você ganha hoje aqui? Né? Você quer ganhar mais? Bora fazer um plano aqui para gerar mais renda. Onde é que está seu dinheiro? Eu boto na poupança, eu tenho ali atrás nessa. Bora botar aqui no CDI. Entendi. Então imagina, chegar nessas comunidades, né, de mulheres empreendedoras, mas sem conhecimento nenhum financeiro. Entendeu? É extremamente necessário. Isso. Tá. Então vem assim, sabe? Aquela. Eu sempre realizei sonhos, sabe, gente? Né? Com moda, com carro. Mas sabe o meu sonho? Era isso que estava debaixo do tapete, né? Entendi. Então o meu sonho é chegar nessas pessoas, né? De que o dinheiro não seja uma dor, não seja o término de famílias, né? O dinheiro seja feito de forma inteligente. Perfeito. E é muito bom ganhar dinheiro, né, gente? Com certeza. E uma das coisas principais relacionadas a dinheiro tá no âmbito de crenças, né? Porque quando a gente vê que nós crescemos ouvindo da mãe, do pai, que rico não vai pro céu, que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que o rico ir pro céu, né? De que dinheiro é difícil, de que sujo. rico não é honesto, Dinheiro né? é Que sujo. dinheiro é sujo, né? Então, todas essas coisas, de que para ganhar dinheiro você tem que se matar de trabalhar. Então, essas crenças, elas vão se desenvolvendo na gente, né? Viram verdades na nossa vida adulta e viram barreiras para que a gente consiga desbloquear o nosso potencial de construir riqueza, de construir ter uma vida ganhos, próspera. uma A vida gente próspera. nasceu para ter uma vida próspera. Isso já está Exato. escrito. Exato, né? Tá na Bíblia, né? Exato. E essas crenças, elas nos bloqueiam. Por nos bloquear, elas nos transformam em pessoas que vão ter dois perfis. Uma pessoa acaba tendo um perfil muito gastador, porque na infância ela teve escassez, e por ter tido escassez, na vida adulta ela vai gastar como se não houvesse o amanhã, com medo de nunca mais ter. Né? Vai aproveitar o hoje. E tem o avarento, que é aquele que vai segurar com medo de perder, porque teve escassez. Né? Então, isso daí, assim, é uma coisa... É real, acontece, né? E prejudica a vida financeira das pessoas. Entendeu? O âmbito das crenças, né? Viu como é terapia pura? Total. Se puder fazer uma terapia financeira com terapia real, é melhor. Exato. Já tem um nome. Gente, o que tem de caso, que aí não é o meu público direto, né? Mas, assim, é pessoas muito ricas. Então, tem investimento fora. Tem um padrão de vida de R$120 mil mês, por exemplo. Gasta 130. Caracas. Como é que você gasta 130? Muito rápido. Porque é isso. Ela teve uma escassez, né? E aí foi numa faculdade, né? Conseguiu uma grana legal, tudo. Então, o que tem de médico, tem curso só para médico sair das dívidas. Porque eles precisam mostrar que venceram na vida. Vem o ganho rápido. Vem o ganho rápido. Plantão, né? Vive em regime de plantão. Não cuida da saúde. Sim. Olha a incoerência. Eu cuido da saúde, mas não cuido da minha saúde. Cuida da família dos outros, mas não cuida da dele. Então, você vive uma vida para mostrar para as pessoas que você não conhece, que você está bem. Né?
Então imagina a riqueza financeira dessa pessoa cuidando da mente dela, de que ela pode viver com muito menos, viver bem, viver confortável, mas pensando de novo, gente, a gente vai viver até 90 anos? Tá mais que provado. E aí o INSS é feito pra gente ter quantos anos? 70 anos as pessoas morriam. Tu tem mais 20, cadê o dinheiro? Exato. Mais 20, gente, é muito tempo, né? E aí é o que eu acho legal do mercado financeiro, os investimentos para esse tipo de coisa. Perfeito. Né? De como é que você pode se planejar, não é difícil, não tem a ver com corretoras, né? com público, com consultor te dizendo em planos de previdência. Hoje você pode, com 2 cliques. Sozinho você vai lá e faz. Sozinho. Com um educador, óbvio, né? Com conhecimento. Então, eu tenho investimentos, né? No Tesouro, que é o governo, né? Que ele te garante. Você chega numa data, você vai agora, né? Você passa 20 anos aportando, né? Colocando dinheiro ali. Então, você pega, quando chega naquela data, você recebe o dinheiro de uma vez. Era o produto que existia. Chama IPCA+. Então, eu recebi ali 500 mil reais. Já pensou gastar tudo? Tem uns 75 anos, vai rápido. Chegou com 85, não tem mais nada. Vivi até 90, cadê o dinheiro? O que foi que eles fizeram? Eles fizeram outro produto, que é o Renda Mais Aposentadoria. Então, você chega naquela data, em vez de receber tudo de uma vez, passa 20 anos recebendo um salário. Então, qual é a minha dica, né? É um mix. Faça um mix de INSS, faça um mix do IPCA para receber tudo de uma vez, faça um mix para receber do salário. No final, você está com 10, 12 mil reais ali. De Uma diversas fontes. aposentadoria digna, fontes. né? Uma aposentadoria Isso, digna. de né? diversas fontes. Ainda tem um plano de previdência. Exato. Se você quiser realmente fazer, né? Se esse médico pensasse com essa cabeça, ele pensaria isso. Porque vai ter uma hora que ele não tem mais mão de obra. Uhum. A mão de obra dele vai cansar. Então, eu vejo médicos hoje com 70 anos dormindo, fazendo plantão de noite. Tava conversando isso ontem. E com é a turma. sofrido provavelmente para manter o padrão de vida que tem. É, o padrão. Que não é barato. 90 mil reais. Para manter. Até quando, né? E ele já tem, acho que 40 a 50 mil, mas não dá. Imagina, Entendi, né? caramba. Então, ele precisa realmente continuar os plantões para nesse padrão que ele escolheu viver. Totalmente emocional. Porque Exato. dá para viver em padrões. Gente, quem investe hoje é porque está vivendo em steps menores. Né? Você pode ter carro, você pode ter roupa, você pode ter tudo. Para quê? Né? Essa vida simplista da gente, a gente pode ser feliz com pouco. Exato. Por isso que a terapia juntando é muito importante, entendeu, Wallace? Perfeito. Você pode voltar para sua família, tá ali com sua filha, fazer uma viagem. Gente, isso é muito bacana na sua família. Tem gente que não consegue. O que acontece muito é quando a pessoa ela ganha uma renda X, por exemplo. E aí aumentou um pouco dessa renda dela para X,5. Ela já automaticamente aumenta o padrão de vida dela para X,5. Isso. Né? E aí Ou até mais. Ou até mais, né? E aí começa a viver no padrão de X,5. Só que esse aumento de padrão de vida não necessariamente precisa seguir o seu padrão, não precisa aumentar toda vez que a sua renda aumentar. Isso. Entendeu? Não é uma regra, a não ser que você viva simplesmente por status. Né? Tem- que é tem- uma ruína, se expor ao risco da Exato. ruína, né? Tem uma regra muito legal que a gente trabalha, que é 70-30. Então, 70% você tem do seu hoje. Então, você recebe o seu salário. 70% você pensa no seu hoje, que é suas contas. E 30% o seu eu do futuro. Então, imagina Entendi. se eles pensassem isso. Certo? Então, eles vão receber o salário deles. Queima. Quer andar de Mercedes, Porsche, ok. Usa dentro dos 70. Usa dentro dos 70. Mas o 30 eu vou pensar no meu futuro. Então, o que é o meu futuro? Uma reserva de emergência. Né? Então, aí de 6 meses a 1 ano. Lembra para não queimar o cartão, né? Sim. Então, você tem que ter uma reserva aí de 6 meses a 1 ano do seu salário. Já pensa em planos de viagem de 2 a 3 anos. Fazer com sua esposa, uma nova lua de mel, enfim. E a aposentadoria. Então, imagina, toda a vida que você receber, 30% você guarda primeiro. Você se paga primeiro. Olha que legal, né? Então, quem consegue fazer isso, já dá um passo muito grande. Sem sair do luxo, se quiser. Esse 6 a 1 Exato. ano é 6 meses eu conseguiria viver
por conta dessa renda, se eu não ganhasse nada. Exatamente. Então, Perfeito. 6 meses do teu salário. De contas pagas, né? De contas pagas. O empreendedor, que é legal, porque o empreendedor é mais... Bem variável. Bem variável, bota um ano. Então, qual é a tua média de custo de vida? Então, faz de conta que teu custo de vida é 8 mil. Então, 12 vezes 8. Vai ser o teu objetivo de chegar na reserva de emergência. Só que a dica que a gente dá, não pensa só na reserva de emergência. Então, esses 30% do seu bota 10 para emergência. Aí bota um investimento lá de 2 a 3 anos da viagem. Entendi. Que é o prazer. Porque lembre-se que a gente é muito comportamental. Sim. Ficar só, reserva de emergência, o cara vai ficar uma falhar. máquina. Tem que ter um prazer aqui Tem que no meio. aproveitar a jornada, né? Tem que aproveitar a jornada. Então, reserva de emergência é o racional, a meta dos sonhos, do viagem, já é o emocional, e a aposentadoria. Então, esses 30% podem ser divididos. Então, tem aquele 14º. Opa, eu vou ganhar o 14º. Tem gente que já espera desde maio o 14º. Que já gastou. Já gastou, né? Pega o 14º e investe todo. Uma hora vai fazer a diferença. Né? No meu caso aqui, eu tenho uma bebê, né? Então, comecei a investir com ela com 0 anos. Literalmente, quando eu soube que ia ser pai, com 0 anos, já fui atrás de fazer uma conta num banco. Nesse banco foi, no caso, a C6, que deu essa oportunidade. E comecei a fazer um investimento. Ou seja, o dinheiro cai na minha conta, um determinado dia, desse dia já sai direto para ela, já sai para investimento, né? Mas, assim, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para quem quer começar a construir algo de futuro sólido para os seus filhos, que quer deixar alguma coisa importante para eles no futuro, quais os melhores caminhos, na sua visão, que pode ser feito? Qual o seu pensamento em relação a isso? Isso. Hoje a gente tem vários bancos, como esse que você mencionou aí, que ele já pensa em algo para você travar. Então, ele não deixa nem tu pensar em gastar o dinheiro. Ele já tira automaticamente, né? Um débito automático. Então, tem vários bancos que já fizeram pacotes de investimento na faculdade do filho. Perfeito. Seu filho nasceu agora, 18 anos investindo. Aí você coloca lá no aplicativo, eu quero que tire todo mês R$300. Então, vão ser 18 anos tirando R$300. E, normalmente, protegido da inflação. É muito importante, tá, Sim. gente? Se não tiver protegido da inflação, você acaba perdendo. Né? Então, nossa inflação vai ser 5,5% no ano. Então, o investimento tem que pagar uma taxa mais a inflação. Então, normalmente, os investimentos de aposentadoria faz isso. Então, eu, no teu lugar, tem esse da família. Sobrou mais um pouquinho, eu já faço meu IPCA. Minha aposentadoria. Né? Mas eu tenho clientes que é engraçado, né? Quando é pai, né? Podemos ter o Wallace aqui na mesa. Primeiro, ela tá com uma grana para investir, mas ela não pensou nela. Ela já tem 50 anos e tudo mais. Ela, não, porque eu vou fazer pro meu filho. O filho tem 14. Ela já quer fazer a aposentadoria para ele. E não pensou na dela ainda. Não pensou na dela. Entendi. Então, a gente tá fazendo as opções. Acho que o rapaz tem uns 12, não, tem uns 14 anos. Mas aí a gente já tá vendo os IPCAs, os tesouros, as rendas, né? Para fazer para ela. Então, assim, o mercado, Wallace, ele tem várias opções. Hoje tem bancos acessíveis. Por isso o conhecimento. Para você ver qual é a melhor forma, qual é a melhor corretora, né? Porque é muita opção. E tem que ter cuidado para as taxas não comerem a seu rendimento e a lucratividade do ativo, né? Do investimento. Porque você pensa, investir num fundo ali é mais simples, que eles vão diversificar e tal, mas vai ter taxas. Né? Investir aqui pelo próprio banco, por exemplo, o próprio Itaú, né? Vai ter as taxas. Você investindo sozinho, por si só, você abre ali a corretora, você mesmo faz a aplicação, né? Ou então, se você quer investir na bolsa, que é para quem já tem um conhecimento, já saiu das dívidas e já tem um conhecimento de renda fixa, fixa, né? Já tem sua estrutura base e vai para colocar uma parte em renda variável. Esse investimento você pode fazer por si só, né? Hoje em dia tem, acho que tá quase que padrão as corretoras terem taxa zero. Isso. Né? E isso é muito bom, porque antes tinha taxa em toda transação, toda ordem que você mandava de compra ou de venda, né? Tinha ali as cobranças, né, das taxas. E assim, tá mais facilitado, né? E você tem que ter esse cuidado. Por ser fácil, você tem que ter cuidado para não fazer coisa errada sozinho. Porque tu lembra da ganância? Sim. E da falta da educação? Sim. Então imagina, essa bomba é explosiva. E sozinho. Então ele vai ver taxas muito atrativas. Com risco, né? Com risco que ele não consegue enxergar ali. Ele não vê um índice, né? Um KPI muito importante de investimento, né? É a liquidez.
Então, muitas vezes, tem investimentos maravilhosos. A pessoa é travada, só pode tirar daqui a 5 anos. E ela não construiu a reserva de emergência ainda. Pronto, exato. Aí ela vai ter que tirar. Ela tira, tá? Não é proibido tirar. E vai perder um monte de dinheiro. Perde. Aí vai dizer, investimento não é pra mim. Então, ainda é, sabe, Lucas, ainda é difícil. Não é fácil investir sozinho. Tá? A gente acha fácil. Eu já tenho 10 anos investido, mas eu lembro quando eu investi meu primeiro CDB. Era um medo que eu ia perder R$500. Medo e uma leitura, né? Então, é passo a passo. Foi o tesouro, foi a renda. Aí chegaram, né? Coisas, investir no exterior. Aí você começa a investir. Aí você entende o que é um ETF, né? Que eu costumo dizer que é uma caixa de chocolate. Então, existe a Apple, é um chocolatezinho, é um sonho de valsa. A caixa de chocolate tem várias empresas ali dentro. Então, opa, legal isso. Vai ter uma taxa? Vai. Mas é mais vantajoso do que eu ficar vendo. Mas ainda é muito difícil investir. Não vou te dizer que é fácil. Pronto. No exterior eu nunca cheguei a fazer. Pois é. Eu tenho esse pezinho ali, eu nunca fiz. Depois a gente conversa, tu vai gostar. A história dos ETFs, Massa. né? Já que eu não posso indicar, mas eu indico os produtos como são legais. Mas assim, está mais fácil, está mais simples. Tipo, investir no exterior, tu vai ficar bobo. Com 2 cliques, tu investe no exterior. Tu faz o Pix de real, tu joga pra conta internacional e aplica. Então, são 2 cliques, né? Entendi. Mas a pessoa sozinha, em casa, ainda é um medo muito grande. Entendi. Né? A gente estava falando da questão das rentabilidades, né? Que normalmente quando você vai fazer um investimento, você tem que olhar diversos fatores. É rentabilidade, é o risco, né? É a liquidez. Né? São os seus objetivos. Sim. Perfeito, os objetivos, gente. Os objetivos, principalmente. Principalmente. Aí eu tava olhando esses dias na corretora e eu vi lá um prefixado. Cara, se não me engano, tava 17%. 17%. Isso. Né, ao ano, né? Aí você olha e diz assim, caracas, tá muito bom, muito bom. Mas tem um nível de risco, né? Aí, o seu momento que você está, o seu apetite ao risco, as suas bases já estão prontas para você querer colocar um capital desse. Óbvio, é uma renda fixa? É uma renda fixa. Tá coberto pelo FGC? Vai estar coberto pelo FGC, que é uma outra coisa, né? Isso, a gente pode explicar, né? Vou explicar. Tá coberto pelo FGC? Tá coberto. Mas tem um riscozinho ali, tem uma pitada de risco adicional, né? Então, falando nisso, explica pra gente então, Tássia, o que é o FGC, para que as pessoas entendam e saibam que é seguro investir. Perfeito. Então, vamos lá. A renda fixa, você tem várias opções. Você pode emprestar para o governo, aí é o Tesouro Direto. Você pode emprestar para os bancos, são os CDBs, as LCIs e as LCAs. Então, CDB, LCI e LCA, ele está coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, em cada investimento, eu posso investir até R$250 mil. Então, lembra que eu emprestei para o banco, né? Se esse banco quebrar, que é um dos riscos, né? Então, vai o Banco Master, eu acho que eu ouvi falar aí que teve um problema, o Banco de Brasília comprou ele. E se eu tivesse um CDB do Banco Master para dar aqui, foi importante, 17%, legal. Né? A gente não sabe ano que vem se a Selic vai baixar e o 17% vai deixar de ser interessante. Ou não, é muito instável. Mas faz de conta que esse banco quebra. O FGC, ele te protege. Né? Tesouro Direto, se eu emprestar para o governo, o Tesouro Nacional me cobre. Então, teoricamente, emprestar para o governo, ele é o melhor. Porque se o governo quebrar, ele pode imprimir dinheiro. E se ele quebrar, acabou tudo, né? O que tem menos risco é a aplicação através do Tesouro Direto. Do Tesouro Direto, que é governo. Governo, perfeito. Segundo, os CDBs, LCIs e LCA. Qual é a diferença do CDB? Tem imposto de renda. LCI e LCA não tem imposto de renda. Por enquanto. Ainda. Mas se tu investir esse ano, ainda vai ser imposto. Entendi. Caso esse imposto passe, né, é só produtos investidos ano que vem. Tá? E aí tem o terceiro, renda fixa, que não tem FGC. Então, imagina, tô lá, uma pessoa que não tem muito conhecimento, tem um tal de debenture. As debentures, que são para É quando você privado, empresta, né? para as empresas. Então, tem a Petrobras, ela investiu lá no debenture. A debenture está oferecendo 25% a 1 de pré. Não tem a defesa do FGC. Aí é risco total. Risco total.
Ah, mas é a Petrobras. Então, é entender que você pode mais risco emprestar. Então, a renda fixa, você empresta para o Tesouro Nacional, que é o governo, os CDBs para os bancos, ILCIs e ILCAs, e você pode emprestar para a empresa também, que o risco é maior. Então, quanto maior o risco, mais ele te oferece um índice melhor. Exato. É Mas isso. tem que botar na balança, né? Porque qual é a lógica, gente? O banco pede dinheiro emprestado pra gente deixa o nosso rico dinheirinho lá. Empresta pra empresa. Você gostou de qual índice? 17%. Foi, né? 17%. 17%. Ele vai te pagar 17% ao ano. Tu deixa de pagar ele no cartão de crédito. Vai ser 17% no mês. Total. Então o banco ele não perde dinheiro. Tu tá adorando, né? 17% ao ano. Tô ganhando demais. Ele tá ganhando muito mais. Ele pegou o teu dinheiro para emprestar para as pessoas se endividarem. E se elas não pagarem, é 17% mês, 20%, 25%. Então, isso que é o sistema financeiro. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Isso aí, eu indignado um negócio desse. Então, a gente 17 vai mês. investir emprestando para alguém. Então, tem duas opções, né? O renda fixa é emprestando para alguém. Sim. Ações. Você investe nas empresas. Ações e fundos imobiliários. Então, a ação é direto na empresa, mas é variável. Então, eu tive uma cliente que ela disse, se eu quero só renda fixa. Ela nem sabia o nome do renda fixa. Eu não quero perder dinheiro. Já sentou assim. Conservadora total. Só que ela veio muito fã de fundo imobiliário. Ela não entendia que eram ações. Estava no mercado de ações, mas não é uma empresa. É um fundo com participação em vários imóveis. Que é super interessante, gente. Total. Então, se tu tem um imóvel de 250 mil reais, tu bota para alugar. No máximo, tu vai conseguir um aluguel ali de 1.500. Né? Se tu tiver coragem, bota 250 mil no fundo imobiliário. Com certeza, tu vai render mais do que 1.500 sem trabalho nenhum. E distribui em vários fundos. Distribui. Mas a rentabilidade mês Provavelmente que vai 1.500, muito mais do que 1.500, sem preocupação com o locador e tudo. Quando eu Manutenção. expliquei Vacância. vacância, que é explicar, né, o que é vacância. Vamos dizer o que é vacância, né? A vacância é quando o imóvel fica disponível. Exatamente. Né? Fica sem locação, sem Isso. locatário, né? Fora Não. que quando tu aluga um apartamento, tu não é liquidez. Exato. Se tu quiser que teu locatário saia e tu quiser vender, não é a qualquer momento que você tem esse dinheiro. Exato. Nos fundos imobiliários é a qualquer momento. Né? Exato. Quando eu falei isso pra ela, muito interessante, mas tem risco, né? Claro que tem. A pandemia, gente, meu investimento foi pra 0 em ações e fundo imobiliário. Mas era teste, não era minha renda de emergência. Sim. Doeu, mas eu sabia que era cíclico. Porque eu já tinha experiência. Só perde quando vende. Eu fechei os olhos, uma hora a gente sai dessa pandemia. Né? Mas foi a 0, gente. Imagina, você tem um volume de dinheiro ali, você abrir a sua carteira, né? Tem 0. Zero, Ela tudo ia, vermelho. a cliente ia surtar. Exato. Surtar. Agora tem um ponto. Pode ir para 0, mas você ainda tem os ativos valendo Tem. 0. Você só realiza a perda se você vender. Vender. Só que na hora do desespero, o que, é que as pessoas fazem? Vende E na os, perda. e os inteligentes compram Compram. na queda. Exato. Entendeu? Aí Então é onde isso que mora eu a chave explico. do- Isso é o mercado acionário. Então, renda fixa é um pacote. Mercado acionário Brasil. E aí agora tem o mercado acionário lá fora. Então, se o governo fizer bobeira, não atinge. Eu já tenho que ver toda a conjuntura internacional. Então, pode investir em Apple, a história dos ETFs, né? Sim. As caixinhas de chocolate. Tem uma caixinha de chocolate lá, tu vai gostar, vou te apresentar. Só de empresas de tecnologia. Mas não é só dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos dão uma bomba lá e desce, a China tá bem. E dentro dessa caixinha de chocolate, tem ações de tecnologia da China. Entendi. Entendeu? E aí equilibra. Equilibra. Até mesmo com as instabilidades do nosso do próprio país também. Isso. Né? Se existe alguma ação que acontece no mercado e o mercado balança, acontece um espirro, o mercado pula, Uhum. né? E suas ações baixam, mas você tem do outro lado ativos em dólar que estão valorizando. Isso. Né? Então você mantém equilibrada a carteira. A Né? diversidade. E o que é legal, por exemplo, eu viajei em setembro para os Estados Unidos. Eu tinha meus investimentos. Eu peguei um pouco do que eu tinha, vendi. Sim. E ficou na conta corrente em dólar. No débito, eu não precisava levar. Só que eu não estava confiante que eles não usam mais cédula, né? Uhum. Fazia um tempo que eu não ia. Então, na minha época, era cédula 100%. Então, eu acabei comprando cédula, que é muito mais caro, né, gente? Tem taxas grandes aí, né, nas casas de câmbio. Então, eu levei um pouco de cédula e não confiei tanto no débito, mas tinha o débito.
Próxima vez que eu for, é 100% débito. Porque todo mês a gente compra, vai diluindo, uma hora tá caro, uma hora tá barato. Você investe nas empresas, na hora certa você vende, fica na conta corrente. Você usa. E você usa lá, sem custo. Ainda ganha um Não cashback tem o dos IOF. cartões. Ainda ganha o cashback dos cartões. Então tem muitas facilidades. Mas às vezes eu tô fazendo, e aí é um mundo muito diferente. É um mundo muito longe da nossa realidade. Da realidade. Ao mesmo tempo, o mundo dos ricos, super ricos, é outro mundo. Porque aí eles já estão investindo lá fora, é outro mundo, assim, criando holdings familiares. Eu tô adorando esse assunto. Para proteção de Não patrimônio. sei né? ainda falar muito, mas eu tô adorando proteção de patrimônio. Então, o mundo dos ricos é um mundo totalmente à parte. Só que 70% tá endividado. 1% é rico, né? Então, esse 1% tá muito distante da nossa realidade. Então, ele tem acesso a investimentos que a gente nem sabe. Vamos primeiro sair das dívidas, Não vamos né? fazer das dívidas, né? Vamos fazer nosso caixa para Investir no exterior, né? Vamos investir no exterior, né? Para poder equilibrar Depois do tudo. Bitcoin, né? E depois vai pro Bitcoin. Coloca ali uma Não, partezinha em criptos. O que é que eu descobri? Já tem um ETF, as caixinhas de chocolate, de criptos. De criptos, né? Tem tudo. Aqui no Brasil eu já fiz negócios em hospedagem em Bitcoin. Em Bitcoin, né? É o próximo passo aí, esses ETFs de cripto. É uma ideia assim. Mas a minha realidade é outra, tá? Eu convivo com pessoas que estão ali naquele do gerar, do cuidar, do renda fixa e eu não quero risco. Entendeu? Mas o que é Entendi. não risco? Tem que entender a liquidez. Por isso que, de novo, gente, metas. Primeira coisa que eu, nessa sessão de alinhamento que eu tenho com as pessoas, eu preciso entender o Lucas. Se ele vai casar, se ele tem filhos. Se Eu vai- Eu preciso ver tua vida até os próximos 10 anos. Entendi. Entendeu? Porque a gente vai mapeando. Eu vou jogar na mesa sonhos que tu não tá nem pensando. Mas tu, caramba, eu quero muito isso. E aí isso vai ser o teu combustível para sair da dívida. E para sair da dívida tu precisa guardar. Não tem a reserva Sim. de emergência? Existe reserva de emergência para pagar a dívida. Porque lembra que eu falei no início? Tem 5 anos que você não vai pagar o cartão, mas tem uma hora que tu vai negociar. Eles vão te ligar para negociar. Tu dá à vista. Porque tu guardou. Entendi. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então tem várias, né, estratégias, mas a estratégia do sonho é a mais importante. Porque sem sonho a gente não vive, né? Esse lance do cartão, fiz isso na minha faculdade, na primeira. Eu passei a faculdade toda no cartão e não paguei. Aí paguei depois que eu me formei, comecei a trabalhar e paguei o valor normal, sem Sem os juros. sem juros nenhum. É. Por isso que não valia a pena ficar pagando. Eu né? nem sabia disso, eu não paguei porque realmente eu não tinha como pagar naquela época. Mas a Mas ideia eu era queria pagar, né? estudar. Mas a ideia era pagar o dia, A né? ideia era pagar um dia. Tanto quando chegou o momento, agora sim, sem juros, eu vou pagar tudo dia, Mas daí parcelado. Aí O paguei. mercado financeiro é muito interessante, gente. E assim, a gente é de humanas, né? Eu sou de humanas, mas o que brilha meus olhos de entender isso daí do financeiro, né, dos negócios, de como a gente pode mudar nossas vidas com a educação. Exato. E a busca que nós todos fazemos é exatamente essa independência financeira. É de ajustar seus ganhos, seus extras, as rendas passivas, cuidar do patrimônio, investir para que a gente consiga ter a própria independência financeira, a tão sonhada independência financeira, que é se você Parar de trabalhar. parar de trabalhar, tem essa você renda. ainda continua recebendo mensalmente e mantendo o seu padrão de vida, fruto dos investimentos que você fez. Esse é o supra-sumo, Supra-sumo. é o grande sonho. E deixar de viver para pagar boleto, né? É, Eu digo, né? A gente tem as nossas conversas lá e discussões, que o dinheiro, a liberdade que você pode fazer é sair do emprego que você odeia. Se você tem essa liberdade, né? Não é viver livre sem poder trabalhar. sim. Mas se você tem esse 1 ano que você pode se manter, você ajuda a sua mente. Se aquele lugar tá ali adoecendo, se você não tem reserva, você vai continuar no lugar ali adoecendo. Exato. Então o dinheiro ele impacta e a tua liberdade é isso, né? A gente conversa muito, tem os episódios, acho que todo mundo conhece, é uma pessoa que me ajudou muito, né? Eu tenho 2 referências. A Natália Arcuri, do Sim. Me Poupe. Então ela me ajudou 10 anos atrás de ser a primeira, bora fazer esse investimento através de vídeos do YouTube. Então ela falava para o público geral e eu realmente me identifiquei. Uma linguagem bem acessível, Uma linguagem muito acessível. Então, eu digo, ela até mandei um dia umas castanhas. Ceará, né?
Eu comprei umas castanhas e mandei pra ela no correio, agradeci. Acho que foi uns 5 anos atrás. Ela até respondeu. Porque ela me fez. E o outro era o Primo Rico, só que o Primo Rico ficou muito dinheiro, né? Que hoje ele investe 1 milhão por semana. Então é muito distante. Tá muito distante da gente, muito distante. Thiago Negro estourou. Mas hoje ele faz uma conta muito importante. Ele é aquele mundo do 1%, né? Então parece que o helicóptero dele mora em Alphaville e ele trabalha em São Paulo. Há 3 horas na vida dele, pra ele ficar dentro de um carro, ele pagar 50 mil de helicóptero, ida e volta, É melhor. fecha a conta. Melhor. Entendeu? Então a liberdade financeira dele é totalmente analisada dessa forma. Né? De ele passar 3 horas. Tempo. Exato, tempo. Então é o nosso tempo. Então, da mesma forma, você tá num trabalho que tá ali adoecendo e você tem que ficar ali porque você precisa do salário. Se a Tassi pudesse dar um conselho hoje pra quem está ouvindo aqui nosso episódio, né? Mas que tem um desejo no coração, assim, de mudar, mas tem uma dívida no bolso, né? Mas ele tem essa vontade de mudar, qual seria? Hoje a internet, eu volto a falar, né? A internet tá com muito bacana a história de YouTube, gente. Dá pra você fazer um curso intensivo gratuito se você achar as pessoas certas. Sim. Então, pra mim, de novo, né? A pessoa que me fez 10 anos atrás, a Natália Arcuri, o nome dela é Me Poupe. Ela chama até Netflix. Então, se você maratonar todos esses vídeos, com certeza você vai abrir sua mente, entender que você tem que tomar alguma decisão. Né? Então, ela fala realmente pro público ali, lá embaixo mesmo, que nunca ouviu falar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você saber que tem um problema. Porque tem gente que acha que não tem, não. Você vai viver na vida do jeito que vai, né? Deixa a vida me levar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você identificar e levantar a mão que eu estou com um problema. Não tenho dinheiro para pagar um consultor, nem para comprar um livro. Existem vídeos gratuitos. Dá para maratonar aí 2 horas por dia e realmente fazer aquilo como um hobby para sair, né, daquela condição financeira. Ou estou ganhando pouco, vou gerar mais, preciso cuidar, depois eu protejo e depois eu invisto. Eu levei 10 anos, né? Para começar, porque eu lia, gente. Eu lia, mas tinha um medo. Entendi. E na minha época não era tão fácil assim. Hoje tá tão fácil. Né? Era mais difícil, gente. Era mais difícil. Eram muitos passos, né, de aplicativo. Eu não entendia que a corretora é só um meio. Ela não é dona dos nossos investimentos. O investimento fica no tesouro, fica pro banco que você emprestou. Atrelado ao seu Atrelado CPF. ao meu CPF. Então eu imaginava, roubasse meu celular, ia levar meus investimentos todos. Porque tem lá, né, o aplicativo. Mas não é. Então, educação é tempo. Então, a dica que eu daria é começar a entender a sua situação. E tem muitos vídeos gratuitos. Até mesmo hoje o ChatGPT, pergunta a ele. Seja mais específico, né? Tenho uma dívida de tanto, ganho tanto, não sobra, tenho essa meta disso. Ele vai lhe dar todo um relatório financeiro para aplicar. E certeza. Seguir a Tassiana, né? Claro. Eu também queria deixar uma dica, né? Qual que é a dica? Seguir a Tassi, né? E se você tem aí problemas financeiros, né, pessoais, conversa com a Tassi, tá? Faz esse acompanhamento com ela que você vai com toda certeza fazer essa virada de chave na sua vida, né? Tem um site muito legal, a gente construiu lá, que é o tassieeducadorafinanceira.com.br. Fala lá de todos os módulos, fala dos pilares. Então, convido vocês para entrar. Tem como falar comigo no WhatsApp. Perfeito. E eu ajudo, tenho o maior prazer aí de mudar essa vida financeira dos brasileiros. Encaminha aqui esse episódio para quem tá endividado aí, seu amigo aí que você sabe que tá numa bola de neve. Tem que encaminhar. E vamos investir. Vamos investir que o mercado tá propício. Exatamente. E não fazemos parte do 1%, né? 1% investe em imóveis. Ainda não. Pessoal, estamos chegando aqui, né? Chegamos aqui ao final do nosso episódio, tá? Tem conversa para horas e horas aqui, né? Mas a gente precisa colocar dentro do limite aqui de tempo, mas... E deixar um gostinho de quero mais. E deixar o gostinho de quero mais, né? Que você pode conseguir falando com a Tassi, tá? E assim, Tassi, muito obrigado pela sua vinda, tá? Pela sua presença aqui no Coringa Talks. É um assunto maravilhoso demais. Assim, eu amo falar de financeiro, de dinheiro. Meus olhos chegam, brilham, né? Mas é isso, tá? Eu estou muito feliz que você aceitou vir conversar com a gente,
Né, Wallace? A pergunta que não quer calar, mudou alguma coisa pra vocês? Com toda certeza. Tá queimando aí os Com toda os certeza. neurônios da É um turma assunto que aqui? sempre queimou. também. É um assunto que sempre queimou aqui, né? Eu disse que ia mexer. Mexe. Maravilha. Tá abrindo Olha a aí, caixinha? Tá abrindo a caixinha pra filha. Ó, Olha então aí. já valeu, viu? Viemos ao mundo para ter Que eu abundância e perguntei a prosperar. ele né? antes, né? Ele disse que tava endividado, né? Foi, Olha olha aí. Vamos mudar. Ele não só disse, ele disse sempre, né? Pois contem comigo, e é um prazer estar com vocês. Vocês sabem que vocês são do coração. E eu quero ver muito crescimento aí de vocês. E contem comigo. Amém. Conte com a Amém. gente também. Viu? Prazer. Pessoal, segue aqui o Coringa Talks aqui no YouTube, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que está passando por problemas financeiros e não sabe por onde começar, tá? Nós vamos também disponibilizar os cortes aqui do nosso episódio nos nossos perfis de redes sociais. Segue a gente, acompanha a gente e vamos aí crescer e melhorar de vida, tá? Tchau, tchau. Show. Show.